O programa Cidades Sustentáveis tem o objetivo de contribuir para a implantação de gestões municipais comprometidas com a sustentabilidade. Assista aos vídeos e consulte o Guia Gestão Pública Sustentável. Lá, você encontrará fontes, referências e informações adicionais sobre cada um dos eixos da plataforma Cidades Sustentáveis. O objetivo geral do eixo Educação para a Sustentabilidade e Qualidade de Vida é integrar na educação formal e não formal valores e habilidades para um modo de vida sustentável e saudável. Você está falando de uma educação para além da educação formal, daquela educação instrumental. Uma educação para a construção de uma sociedade justa e sustentável. Essa educação, o que ela visa, é a integração de todos os atores da comunidade, todos os atores que estão dentro da escola e os que estão fora da escola, que ocupam tanto espaços públicos quanto espaços não formais de educação. Sempre garantindo o direito à educação de todos e todas e um direito à educação de qualidade. E nesse sentido, a gente precisa superar as desigualdades que permeiam e que têm sido reproduzidas pelo sistema educacional. A proposta pedagógica da creche, da escola, da universidade tem que considerar isso de maneira efetivamente central e traduzir isso em práticas educativas no dia a dia da instituição. As diferentes áreas de conhecimento trazendo reflexões e proposições para as questões socioambientais que a gente enfrenta em cada período histórico. A partir do objetivo central, considere os seguintes objetivos específicos. Promover oportunidades educativas que permitam a todos um papel protagonista no desenvolvimento sustentável. Garantir o tema da sustentabilidade de forma transversal nos currículos e propostas pedagógicas. Incentivar os meios de comunicação de massa a conscientizar a população para o tema da sustentabilidade. Reconhecer a importância da educação ética, baseada em valores para uma vida sustentável. Garantir a universalização e a qualidade do ensino em todos os níveis, assegurando participação da comunidade na gestão escolar. Promover a todos o ensino do esporte educacional. Vamos analisar alguns objetivos específicos do eixo Educação para a Sustentabilidade. Promover oportunidades educativas que permitam a todos um papel protagonista no desenvolvimento sustentável. Então, que a escola seja, de fato, aberta para a comunidade. Não é só dizer que a porta está aberta, mas quais são os mecanismos que existem para que essa comunidade possa falar, que ela seja ouvida e que haja um diálogo, entre todos os sujeitos envolvidos no processo da escolarização. Você deixar de ver a educação como uma educação bancária que só transmite conhecimento para ver o sujeito, o aluno, o educando, como um sujeito ativo do processo de construção do conhecimento, que o outro participe e construa o seu processo de aprendizado para se tornar protagonista e sujeito da história, sujeito da transformação. Depende da escola, mas depende em grande parte da política municipal de educação, como que o município enxerga isso e valoriza isso. Então, existem inúmeros incentivos que o poder municipal pode fazer para que as escolas tenham seus conselhos de escola, grêmios estudantis e que esses órgãos colegiados, de fato, tenham poder de deliberação. Um outro aspecto fundamental é a garantia do direito à educação de jovens e adultos. Então, considerar que os jovens, adultos e idosos que não tiveram direito à educação em outras fases de sua vida, eles tenham na que eles estão. Garantir o tema da sustentabilidade de forma transversal nos currículos e propostas pedagógicas. O primeiro passo é fazer um diagnóstico, que às vezes no próprio município as pessoas não sabem, mas existe um professor que tem um trabalho interessante, uma escola que desenvolveu um trabalho interessante com os professores, com a comunidade escolar. Implica em currículo integrado, senão a gente tende a reproduzir uma questão que é da educação em geral, de fragmentação excessiva nas áreas do conhecimento, mas isso para temáticas como as temáticas ambiental, socioambiental, é crucial. É um conteúdo que deve perpassar e integrar as várias disciplinas do currículo, é um outro olhar para o tempo e para o espaço da escola, um olhar para a própria gestão da escola, a questão orçamentária. Então é importante que no currículo cada município perceba e conheça suas questões socioambientais, estude, investigue e traduza isso em conhecimento nas escolas e nas instituições. Incentivar os meios de comunicação de massa a conscientizar a população para o tema da sustentabilidade.
Educação não é só educação formal, né? A educação não formal, ela se dá em diferentes espaços, né? Sejam as associações, os movimentos sociais, as ONGs, mas também entender os meios de comunicação com seu papel formativo e educativo, que tem. É fundamental ter em consideração o que a mídia coloca, em que medida ela pode contribuir para esse processo de conscientização. Reconhecer a importância da educação ética, baseada em valores para uma vida sustentável. A gente não transforma a realidade pela educação, mas a educação é fundamental para formar sujeitos que vão transformar a realidade. A ética tem que permear todo o currículo, tem que estar presente nas próprias relações entre os educadores, a relação dos gestores com os educadores, dos gestores com as crianças. Então isso tem que acontecer e tem que ser discutido. Se orientar por valores, por concepções diferenciadas, né? Então não adianta reproduzir na educação uma lógica que é orientada pelo lucro, pelo consumo, porque isso vai se chocar frontalmente com a realidade socioambiental que a gente precisa transformar. Garantir a universalização e a qualidade do ensino em todos os níveis, assegurando participação da comunidade na gestão escolar. Cada escola ela tem que ter o seu projeto político-pedagógico, mas que ele seja realmente, né, um projeto construído por todos que fazem parte da comunidade, né? É o único meio, é o único jeito dele acontecer realmente. Não adianta você fazer um currículo, propor um currículo de cima para baixo, né? Isso tem que partir do local também. Você pode dar as diretrizes, né? O programa Cidades Sustentáveis ele tem vários eixos, metas, ele tem diretrizes para cada ação, para cada meta que ele propõe, mas cabe ao local, né? Se o local não sentir a necessidade, se uma escola não abrir o seu espaço, se uma igreja não abrir o seu espaço para a comunidade, ele não vai acontecer. Promover a todos o ensino do esporte educacional. Garantir isso como parte do currículo. Se a gente entende que a educação física é uma disciplina obrigatória, não é simplesmente por uma questão de legislação, mas por entender o esporte como uma dimensão do desenvolvimento humano que precisa ser garantido nas escolas. A quantidade de pessoas obesas no mundo aumentando exponencialmente nos últimos anos. Uma pessoa mais obesa ela tende a ter problemas de diabetes, problemas coronarianos, problemas de respiração. Nesse ciclo de inatividade, que afeta diretamente a criança e o adolescente, ela causa impactos gigantescos, locais, mas também globalmente falando. Você aumenta já no primeiro momento gastos com saúde de uma maneira absurda. Você perde a possibilidade de se integrar ao esporte com outras atividades, tal como a mobilidade urbana, por exemplo. Para o eixo Educação para a Sustentabilidade, considere os seguintes indicadores principais. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Exame Nacional do Ensino Médio. Taxa de analfabetismo na população com 16 anos ou mais. Matrículas em curso superior sobre a demanda. Escolas públicas com esporte educacional no turno obrigatório. Acesso à internet nas escolas do ensino fundamental e médio. Ensino superior concluído. Jovens com ensino médio concluído até os 19 anos. Crianças e jovens de 4 a 17 anos na escola. Crianças plenamente alfabetizadas até os 8 anos. Demanda atendida de vagas em pré-escolas, ensino fundamental e ensino médio. Cada indicador tem metas a serem cumpridas. Veja alguns exemplos de metas. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Varia de 0 a 10. Para a primeira a quarta série, tenha como referência a cidade de Cajuru, em São Paulo, que tem índice 8,6. Para a quinta a oitava, tenha como referência Jeriquara, São Paulo, com índice 6,2. Então é importante ter indicadores objetivos. O IDEB é um desses indicadores, ele já é um avanço em relação à avaliação educacional que olhava só o rendimento escolar, né? O IDEB ele junta o rendimento escolar e o fluxo, mas a gente precisa avançar, aprimorar indicadores que avaliem a qualidade do ensino. E aí, sem dúvida, cada unidade escolar precisa refletir sobre isso também. Então, construir mecanismos de avaliação da própria escola e ver o que ela precisa melhorar, o que ela avançou, quais são as potencialidades, dificuldades, num processo mais coletivo. Exame Nacional do Ensino Médio.
A meta é atingir a nota da melhor escola do município. Superar as desigualdades no território. Então, não pegar uma experiência externa, numa realidade totalmente diferente da sua e dizer a gente almeja isso. É aproveitar o que existe internamente e você criar indicadores que deem conta daquela realidade. Taxa de analfabetismo na população com 16 anos ou mais. A meta é erradicar o analfabetismo até 2016. Uma meta importante, né? Uma meta com a ampliação da oferta de educação de jovens e adultos. Só que a gente não adianta só ampliar a oferta de vagas, mas também precisam fazer campanhas de incentivo para que essa população retorne para a escola. Então a gente precisa também criar metas e indicadores para superar o analfabetismo funcional. Crianças e jovens de 4 a 17 anos na escola. A meta é ter até 2022 98% das crianças e jovens de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola. Demanda atendida de vagas em pré-escolas, ensino fundamental e ensino médio. A meta é ter 100% da demanda atendida até 2016. A gente tem um déficit de vagas na educação infantil muito grande, em especial nas creches de 0 a 3 anos. Então, os municípios vão precisar pensar como superar isso e, sem dúvida, o regime de colaboração, né, a relação com os estados e com o governo federal é fundamental para superar esse déficit de vagas. A elaboração de planos conjuntos que ultrapassem o tempo de governo já é uma iniciativa importante para superar essa fragmentação na política e na relação entre os diferentes entes federados, né, que é o município, o estado e o governo federal dentro daquele território. E quanto mais a população daquele território se apropriar desse processo, mais ela vai poder acompanhar e cobrar para uma integração dessas políticas e para o que ela tem de direito, que é o direito à educação de qualidade. Consulte o GPS para conhecer todas as metas dos indicadores do eixo educação. Um bom exemplo é a cidade de Xangai, na China, que tem o sistema de educação básico mais evoluído do país e é um exemplo para o mundo. Consulte o GPS e conheça outros exemplos de boas práticas.